Bora lá, família! Mas Júnior, por que toda vez você fala bora, família? Porque é um desejo do meu coração, é um desejo desse projeto, é que você esteja em movimento constante. Bora se mexer. Tem que ser assim, gente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais. Essa semana a gente está abordando um tema muito especial, mas a gente vai conversar um pouco de um assunto que ele requer muito nosso movimento constante. E a grande questão é que não podemos nos movimentar pouco. Na verdade, nós precisamos nos movimentar sempre. Essa é a grande questão, né? Então, o movimento, ele gera a transformação. O movimento, ele gera aquilo que nós precisamos para trazer, né, uma motivação, para trazer uma mudança, para trazer um resultado. Eu vou começar com uma pergunta, né? E eu quero convidar você a refletir, a responder, né? Se possível, responder aí nos comentários. Mas é uma pergunta para você pensar. Como eu disse, essa semana eu tenho abordado um tema, eu tenho estudado algumas questões, tenho visto algumas questões. É uma preocupação que eu tenho há bastante tempo, né? Quando eu digo preocupação em termos de planejamento financeiro para os meus clientes, para as famílias que passam pelo projeto, que nos ouvem, que nos assiste aqui no nosso canal. É uma preocupação que eu tenho para com as famílias, porque às vezes as situações surgem e nós não fizemos o que deveria ter sido feito. E às vezes já é tarde. Então vamos lá. Eu vou fazer a pergunta e aí você reflete e responde aí. O que você faria para ter segurança e felicidade? O que você faria? O que você seria capaz de ter para você ter uma segurança? Segurança, não importa em qual sentido. O que você faria para ter segurança e felicidade? Por que essa pergunta? Para que nós possamos ter essa segurança, para que nós possamos ter a felicidade, nós precisamos fazer algumas coisas, como eu dizia, um movimento constante, fazer algumas coisas. E quando a gente não faz, nada acontece. Quando a gente fica parado, nada acontece. Quando a gente traz aqui para o nosso canal, para a trilha, a gente traz a questão de finanças, a gente trabalha não só a parte especificamente financeira, no sentido de elaboração de orçamentos, de ajudar vocês. Hoje eu vou trazer algumas dicas para falar sobre endividamentos, que é o assunto de hoje, endividamentos. Vou trazer algumas dicas, mas a gente não fala somente especificamente sobre esse conhecimento técnico, só isso. Por quê? Porque muitas vezes estão envolvidas outras questões que tem muito a ver com a nossa família, com o nosso passado, com o nosso comportamento, com as coisas que nos acontecem no dia a dia. Então, quando eu começo a pergunta, o que você faria, é realmente aguçar você, a desafiar você, inclusive, a repensar muitas das suas ações, das suas atitudes, dos seus comportamentos. Por quê? Ao longo desses últimos tempos, o que eu mais tenho visto é pessoas, famílias, que por não terem feito o que precisava ser feito, e de novo, eu sempre falo isso, eu não acho que é fácil, não. Vai muito da realidade de cada pessoa, de cada família, mas algo é possível ser feito. Mas o que eu tenho visto é muitas pessoas que não fizeram o que poderia ter sido feito, muitas pessoas que poderia ter sido feito algo, não fizeram, e depois se arrependem tardiamente, porque para voltar, não dá para voltar, né? Não dá para voltar atrás muitas vezes e fazer, porque o tempo passou. Às vezes você vai ter uma saída, você vai ter uma graça de Deus que vai te ajudar, você vai ter um processo específico que vai te ajudar, mas não como se você tivesse começado antes. Eu queria dizer o seguinte, eu trouxe alguns números, algumas informações aqui para ajudar a gente nessa nossa conversa de hoje. Mas assim, é uma informação do Serasa, final do ano passado, quase 73 milhões de pessoas estão endividadas no nosso país. O endividamento é algo muito sério. Quase 73 milhões de pessoas. E isso traz consequências muito grandes para a própria pessoa em si, para o indivíduo que está nesse endividamento, para a sua família, né? Se é um casal, por exemplo, um casal com filhos, isso traz consequências grandiosas, enormes. Isso é muito delicado. Isso mexe com a estrutura familiar. Isso mexe com o bem-estar daquela família. Claro, obviamente, por não ter o dinheiro, muitas vezes, para pagar as contas, para arcar com os compromissos, para comprar, às vezes, até coisas básicas, né? Mas muitas vezes isso causa algo ruim, né? Algo que mexe com toda a estrutura, que mexe com toda a família, que bagunça demais a família. E entra uma grande questão, que eu já falei outras vezes, veja esse artigo aqui, né?
Tem muitos artigos que falam sobre os motivos, tem vários itens que falam sobre os reais motivos de um divórcio, de uma separação hoje de um casal. São muitas coisas, mas eu peguei aqui um específico, a maioria deles tem esse aqui é o primeiro, mas fala, olha, problemas econômicos. Essa é a grande preocupação. Muitas vezes, Júnior, mas as pessoas elas separam porque tem problemas econômicos, tem que aguentar, tem que juntos resolver. Seria bom, é o ideal. Tem gente que consegue, mas tem gente que não consegue. Por quê? Porque envolve comportamentos, envolve outras pessoas da família, envolve outras situações, tem gente que não consegue. Então, realmente, está sendo uma das maiores causas de separação que nós temos nas nossas famílias. A falta de dinheiro é uma das principais causas de divórcio, pois o dinheiro afeta diretamente questões como segurança e expectativas de vida. Segurança e expectativa de vida. Eu perguntava aqui, o que você faria para ter segurança e felicidade? Quando há dificuldades financeiras, os casais podem se sentir frustrados. Por que eu comecei com um desafio? Porque assim, de novo, por experiência mesmo, sobretudo nesses últimos tempos de famílias, de pessoas que eu atendo, por não fazerem, por ficarem paradas, por até tentarem fazer um pouco, mas no meio do caminho, por não conseguirem gerir melhor os seus gastos, às vezes você precisa aprender a segurar um pouco e algumas pessoas não conseguem e estão sofrendo as consequências. E assim, Júnior, mas aí você está sendo bem pessimista. Não, eu estou aqui realmente para ajudar você, porque o que eu não quero é que você passe por isso, que eu e você, que nossas famílias passem por isso. Então, assim, existe um fardo muito grande que a gente às vezes não percebe quando a gente fala dessa questão específica da vida financeira com problemas. Eu escrevi um artigo lá no meu site, você dá uma olhadinha lá, que fala muito sobre isso, e tem uma parte que fala do custo emocional, o custo do endividamento, aquele custo que é oculto. Então você tem, obviamente, o custo por não ter dinheiro, mas tem o custo oculto do endividamento. Então, por exemplo, emocionalmente falando, então, quantas pessoas com ansiedade, estresse, pessoas com insônia, não dormem direito, pensando constantemente, pessoas com problemas no casamento, como a gente está dizendo aqui, perdas de cumplicidade, sentimento de culpa, um pai, uma mãe que não consegue dar o alimento que o filho precisa, pagar a conta daquela família, gera ali no casamento um sentimento de culpa tão grande a ponto de a pessoa perder seu equilíbrio. Saúde, problemas de saúde, olha que são os custos ocultos, problemas de saúde, por quê? A pressão, ela fica diferente, dores no corpo, cansaço, fadiga, isso tudo interfere, queda de cabelo, parece que não, mas é assim, porque o nosso corpo responde quando as coisas não estão andando bem. Quero trazer também um custo oculto que é o da espiritualidade, onde muitas vezes as pessoas elas passam a ter muito mais medo do que vai acontecer, medo do futuro, medo de se não conseguir pagar esse valor, essa dívida. Então, são coisas muito sérias, né? São custos muito sérios, né? Que vão além dos custos financeiros, mas aqueles custos que interferem diretamente na tua qualidade de vida e na tua felicidade. Então, assim, quero convidar você realmente a rever o que precisa ser feito, o que pode ser feito. Eu sei que muitas vezes algumas dívidas você não queria ter contraído, você não queria ter essas dívidas, que você precisou, foi caso de emergência, mas mesmo essa precisa de uma atenção, precisa de um cuidado específico, precisa de um planejamento para que você, inclusive, consiga arcar com esses gastos, que você consiga sair desse endividamento. Eu entendo, foi preciso, mas muitas vezes, a maioria das vezes, não era necessário. E tem um outro ponto que eu trago sempre aqui, que as pessoas costumam dizer assim, Júnior, mas eu não tenho dinheiro para fazer um bom orçamento, eu não tenho dinheiro para planejar, não tenho dinheiro para pagar o dia a dia. Então, assim, alguns processos, alguns pontos que precisam ser trabalhados, que precisam ser ajustados para que você consiga ter realmente aquilo que você e a sua família merecem. Eu tenho um livro aqui, eu vou deixar aqui, depois eu vou deixar nos comentários o nome do livro, é um livro que fala assim, porque assim, eu não tenho dinheiro, mas e aí, eu posso ter uma boa gestão financeira? Eu posso ajustar isso financeiramente falando? Eu posso ter um equilíbrio? Eu posso ter segurança? Tem um livro que fala assim, 14 filhos. Imagine você aí, pensa comigo. Se você tivesse 14 filhos, você conseguiria pagar suas contas? Ganhando não muito bem. Esse livro aqui fala a história de um casal, que eles têm 14 filhos. Nossa, Júlio, mas que exagero. Não vamos entrar nesse ponto.
Fato é que eles têm 14 filhos, eles não têm uma condição financeira muito alta, mas o livro é 14 filhos e nenhuma dívida. Guia católico para gastar menos e viver melhor. Tudo está na forma com que você conduz as coisas, com que você faz as suas opções, faz as suas escolhas. Não estou falando que você tem que ter 14 filhos. Se você quiser, louvado seja Deus, mas não é isso. Estou querendo dizer que uma família que não tem o suficiente, não tem uma renda muito alta, mas tem 14 filhos e não tem dívida, é possível. É possível. É possível quando você... Eu vou trazer até aqui, só vou falar rapidinho aqui, os capítulos principais desse livro para você ver. A primeira parte desse livro fala das 6 grandes ideias para ter liberdade financeira. É o casal que escreve esse livro. Então ele fala, tenha reservas e sonhe alto. Ó, tá vendo? Tenha reservas e sonhe alto. Reserva de emergência, a gente fala muito aqui. Seja um bom administrador. Precisamos aprender, você precisa aprender a gerir as suas finanças. Gaste de forma inteligente. Aqui é o fundamental, é o essencial. Aqui é o top. Gaste de forma inteligente. Infelizmente, nos tempos de hoje, as pessoas não sabem gastar, não sabem usar do seu dinheiro. Aprenda a estar satisfeito. Ó, só esses tópicos aqui já seriam suficiente para você dar uma grande guinada e assumir esse desafio que eu propus no começo aqui para fazer a tua vida diferente. Aprenda a estar satisfeito. Seja generoso e, por fim, confie. Meu irmão, minha irmã, é preciso que você saiba lidar com as suas finanças de forma organizada, com uma gestão boa. Olha, vou trazer aqui para você ver um outro material aqui que mostra quais são os principais motivos que causam o endividamento. Você fala assim, às vezes eu não queria ter aquele gasto e precisei. Mas vamos lá. Veja, acompanha comigo aí. O que normalmente, é uma estatística, uma pesquisa que saiu aqui, o que normalmente provoca o endividamento das famílias. Então vamos lá. 17% compra de um bem específico. Pode ser que esse bem era necessário, pode ser que não. A questão é que este bem trouxe um endividamento, trouxe uma dívida. E aí, de forma inteligente, você vai pensar, precisaria ou não? Aqui eu vou só abrir essa questão, porque a gente sabe muitas vezes que a gente troca um bem, a gente troca algo que a gente nem precisava trocar, simplesmente porque alguém nos convenceu, porque alguém falou e porque eu quis. E nem sempre nós conseguimos alinhar isso de forma justa, alinhar isso de forma correta. 18% das pessoas estão endividadas por conta de desemprego. Sim, é verdade. Entra aqui, eu não queria estar desempregado, tá? Mas vamos lá, comportamental. E eu não estou aqui para julgar. Eu sou aqui o parceiro de resultado para ajudar você e sua família a terem uma perspectiva de vida, uma segurança e uma felicidade de forma nova. Muitas vezes o desemprego chega porque nós não ajustamos, nós não alinhamos. Veja, aqui no nosso canal, aqui no nosso projeto, nós trabalhamos o quê? A espiritualidade, a essência, conhecimento técnico e movimento constante. Isso quer dizer que muitas vezes nós ficamos desempregados, e não estou falando que você tem culpa, mas muitas vezes é porque nós não fazemos o que precisamos ser feito. Não damos continuidade a um estudo, usamos dinheiro de forma errada e não usamos dinheiro, por exemplo, para um aperfeiçoamento profissional, para ajustar algumas coisas que é preciso para se manter naquele trabalho, para melhorar. Não nos comportamos como deveríamos. Muitas vezes, espiritualmente falando, reclamamos, somos reclamões constantes, ficamos só achando ruim, falando das coisas. Então, assim, reveja, a proposta aqui hoje é que você reveja alguns pontos. Então, o desemprego em si, ele realmente causa endividamento, mas o que te fez chegar a isso? E se você está empregado, louvado seja Deus por isso, repense muitas vezes se alguns dos seus comportamentos não poderão ser em breve motivo para que você esteja desempregado. Tomara que não. Mas tomara que você ouça eu falando aqui, o Júnior falando, e você reveja algumas coisas para que você melhore. Para que você tenha a capacidade de não só se manter no seu emprego, mas se for preciso, você se recolocar no mercado de trabalho. Para você ir para o emprego onde você ganha mais. Por que não? Qual é o problema? Isso é ótimo. Mas precisa ser feito. O que precisa ser feito precisa acontecer. Precisa realmente estudar, precisa realmente se aperfeiçoar, precisa fazer o que for preciso. Fazer o que for preciso. Atrasos no pagamento de contas. Muitas vezes a gente vai atrasando. E de novo, por que eu atrasei uma conta? Simplesmente não tinha dinheiro, mas por que eu não tinha dinheiro? Vai sempre se perguntando isso, por que não tinha dinheiro? E não empurra com a barriga. Essas questões aqui nos mostram que muitas vezes as famílias elas empurram com a barriga. Hoje eu não quero nem saber, estou cansado, eu vou sair para ajudar com a minha família, vamos gastar, mas deixou de pagar a conta. Parcelamento de cartão, 24%. Isso aqui é terrível. Você bem sabe disso, mas olha só.
24% das pessoas, elas estão endividadas por conta de parcelamento do cartão. Quando você paga a fatura mínima do cartão, você entra nos juros, e os juros de cartão são muito altos. Então é preciso tomar muito cuidado. Uma dica que eu dou aqui: considere os pagamentos que você faz pelo seu cartão como saída de fluxo do seu caixa mesmo. Eu sempre fiz isso. Paguei alguma coisa no cartão, eu conto com aquela saída já o dinheiro que eu recebo já vai ter que pagar a parcela total da minha fatura, porque já é uma saída. E não contar com o pagamento da fatura mínima, porque isso vai gerar uma grande bola de neve. E, claro, na sequência aí do parcelamento, tem o uso excessivo do cartão de crédito, que aí entra no olhar inteligente, nas compras inteligentes. Para que comprar tanto? Precisa rever, né? Aqui no nosso casal de amigos católicos aqui, eles falam de gastar de forma inteligente. Eles falam aqui nesse livro, é muito legal, eles trazem muitas dicas de possibilidades, de economias, de alinhamentos, para que eles não precisem comprar algo que não é necessário. Porque muitas vezes a gente vai lá e compra sem saber, sem precisar, e um ajuste interno dentro de casa, um ajuste de comportamento, um ajuste com a família, seria suficiente para você não precisar ter aquele gasto. Mas às vezes é o uso excessivo, alimentação, passeio, roupas, acessórios. Então, às vezes, o excesso, né? E, é claro, as despesas inesperadas. É o primeiro, 30% das pessoas estão endividadas por despesas inesperadas. Mas aqui eu quero reforçar a importância da reserva de emergência. Porque quando as coisas estão bem, quando o dinheiro entra para você, né? Quando você tem a condição de preparar bem, quando você faz uma boa gestão das suas finanças para você e para a tua casa, você consegue se preparar para quando coisas acontecerem. Seja o desemprego, seja uma doença, seja a necessidade de trocar algo em casa. As despesas que não são esperadas. A reserva de emergência, ela existe exatamente para isso. Para que você consiga estar preparado caso aconteça alguma coisa. Então, assim, gente, essa semana a gente está trabalhando bastante, né, no nosso canal, aqui nas nossas redes sociais, para que você possa ter esse olhar de forma diferente, para que você possa começar a olhar e montar estratégias de forma nova. Eu falei que ia dar algumas dicas aqui. Eu vou trazer para vocês aqui algumas dicas importantes para que você possa começar a repensar, alguns passos para você repensar o seu endividamento. Então, você está no comecinho do ano aí, coisas aconteceram, e você se vê, você entrou aqui nesse vídeo, e você se vê realmente numa situação de endividamento muito grande. O que eu faço agora, Ju? Então vamos lá, alguns passos importantes que parecem ser óbvios, e muitas vezes pode soar como difíceis, mas são eles que vão ajudar você a tratar tudo isso de forma paciente, com muita fé em Deus, com muita sabedoria, que Deus vai te guiar. Eu vou falar alguns passos aqui. Primeiro passo, faça um levantamento das dívidas. É preciso que você realmente levante, que você identifique. Pega um papel aí, se você não fizer isso num aplicativo, numa planilha, pega um papel e levante. Quais são suas principais dívidas que estão deixando você nesse endividamento, nessa vida onde você não está conseguindo arcar com suas despesas, com os seus compromissos? Então, liste quais são as dívidas, quais são essas dívidas que você tem a médio e longo prazo. Tá para 2 meses, 5 meses, até o final do ano você tem dívidas. Liste aí. É muito importante. Traz luz, traz clareza. Segundo ponto, pegue essas dívidas e organize por prioridades. Né? Então, quais são as dívidas que você precisa pagar primeiro? Muitas vezes porque os juros de uma dívida, se você deixar para muito tempo, eles vão se tornar muito mais altos. Se você não pagar determinada dívida, você pode ter o seu nome sujo. Se você não pagar determinada dívida, você pode romper com aquele serviço. Coloque por prioridade. Identificou o segundo passo, coloque por prioridade. Júnior, mas o que adianta tudo isso? Eu não tenho dinheiro. Calma, nós precisamos organizar. É uma boa gestão. São dicas para você fazer uma boa gestão e que você tenha confiança de que pouco a pouco, fazendo o que precisa ser feito, você vai conseguir passar por isso. Deus está ao nosso favor. Estamos falando aqui com pessoas maduras de fé, pessoas que entendem que Deus é um Deus conosco e que vai nos ajudar e que conta com a nossa participação. Terceiro passo, veja dessas dívidas que você elencou e priorizou, converse, negocie com os credores. O que você pode fazer? Tem muitos lugares aí que eles negociam, que eles conseguem ajudar, não é todo mundo, mas consegue renegociar, consegue baixar muitas vezes juros. Renegocie, tente, faça o que for preciso. Júnior, eu nem vou ali atrás, isso aí dá uma dor de cabeça. Tente, qual a segurança que você quer trazer? Você quer ficar sossegado e não quer fazer o que precisa ser feito? Tente, renegocie. Veja desses credores e tente renegociar com eles. Quarto, cria um plano de pagamento. Com tudo isso, depois de tudo isso organizado, cria um plano de pagamento. Como é que você vai conseguir? O que você vai pagar primeiro? O que você vai priorizar nesses pagamentos? Identificou, montou um orçamento, montou uma base de estrutura realmente para que você consiga sair o quanto antes dessas dívidas. Então se preparou, organizou, conversou,
falou com o credor, ele deu um desconto, não sei o que, pronto, preparou, olha, até no máximo agosto eu consigo. Desse jeito aqui, eu consigo. Mas é que coisas vão acontecer. Vamos pro próximo item aqui. Corte gastos desnecessários. Mas, Júnior, já é tão difícil de corte gastos desnecessários. A dívida traz consequências muito negativas para as nossas vidas, para as nossas famílias. E creio eu que nem eu nem você queremos ficar com isso no nosso dia a dia, na nossa cabeça, no nosso emocional. Então, assim, é preciso. Irmãos, desculpa, mas é preciso cortar gastos. É preciso. Alguns gastos que não são desnecessários. Alguns, inclusive, que são necessários, é preciso você rever. Trocar de marca de algum produto, pelo menos por um tempo, até as coisas se organizarem. Não pode fazer isso. Corte gastos, faça de uma outra forma que você vai... Uma alimentação, por exemplo, não precisa, corte gastos de comer fora. Se você conseguir dentro de casa reduzir pela metade, ok, você conseguiu fazer uma boa redução. Né? O que você não precisa comprar agora, dá para esperar 6 meses para você comprar? Espere. Pelo menos você vai ter essa gestão sob controle. Um ponto importante aqui, que eu, sobretudo nos dias atuais, é importante a gente rever, considere uma renda extra. Considere, Júnior, mas eu já trabalho tanto, ando tão cansado. Mas considere, peça discernimento e sabedoria para Deus, veja os seus dons, os talentos que Deus te deu, veja o que é possível, pelo menos durante um tempo. Quem sabe até, durante esse tempo, até você pagar suas dívidas, você pode descobrir até um novo negócio. Muita gente passou por isso já, muita gente. Então, considere uma renda extra para que você possa passar por isso quanto antes e, quiçá, descobrir que você tem um novo negócio aí para você. E, por último, a grande dica é acompanhe esse progresso. Tudo isso que você estabeleceu, todas essas dicas, todos esses processos, esses passos que você deu, acompanhe. Você elaborou uma estratégia, você tá lá mês a mês, olha, esse mês aqui me comprometi a pagar 30% das dívidas, vou ajustar aqui, chega lá no final do mês e, poxa, consegui, ótimo, meta vencida, vamos pro próximo mês, até que as coisas, importante, até que as dívidas sejam quitadas, mas junto a tudo isso é que crie em você um comportamento financeiro novo, porque é isso que a gente quer aqui para você e para sua família, criar um comportamento novo. Por quê? Nós falamos bastante aqui, a pergunta do início era, o que você faria para ter segurança e felicidade? Quando a gente fala de segurança e felicidade, não é só para agora, não é gastar com o que você quer hoje, ter o que você quer ter agora, é segurança e felicidade para os demais anos da tua vida. Termino justamente falando uma palavra do Senhor que está lá em Jeremias, que diz assim, bem conheço os desígnios que mantenho para convosco, oráculo do Senhor, desígnios de prosperidade e não de calamidade, de vos garantir um futuro e uma esperança. Jeremias 29, versículo 11. Deus nos dá a graça de termos o suficiente para hoje, mas um futuro com segurança, com felicidade e esperança. Deus abençoe você, qualquer dúvida, qualquer necessidade, coloca aí nos comentários, vamos juntos trilhar este ano aí, trilhar este caminho para que você e sua família tenham este equilíbrio financeiro que é tão importante para os nossos dias. Vamos consagrar, finalizando, que esse é o passo dos passos, é o top, né? Consagrar São José, que é o nosso patrono, nosso pai espiritual, que sempre vai nos ajudar. Meu glorioso São José, em vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. Maria, Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.